Para reflexão, meus amigos, eu vi muita gente nas redes sociais dizendo o seguinte, escrevendo o seguinte: cadê aqueles que criticaram o Ângelo? Vão falar o que agora? Cadê aqueles que criticaram o Lucas Lima? Vão falar o que agora? Ora, meus senhores, o Ângelo merecia, até o jogo contra o Bahia, ser titular do Santos. O Lucas Lima estava fazendo esplendorosas partidas até o jogo contra o Bahia. Eu quero debater esse assunto com vocês e é um papo muito sério. Eu quero muito a opinião de vocês. É importante. É importante a gente colocar os pingos nos is, sem alusão a nenhum tipo de programa. É importante a gente colocar o nosso lado e ouvir o de vocês também. Eu só digo o seguinte: a gente cobra de quem a gente espera, de quem a gente sabe que tem potencial. Eu sou o Fabiano Fará, você está no canal Isso da Santos. Like, inscreva-se, ative as notificações. Como eu disse, sai comentando, é um espaço democrático que preza pelo respeito às informações contrárias. Partindo desse princípio, a gente inicia o nosso bate-papo. Primeiro o assunto Lucas Lima. Viralizou também nas mesmas redes sociais que desabaram elogios ao Lucas Lima uma cobrança feita pelo técnico Odair Hellmann, inclusive usando de palavrões para fazer com que o Lucas Lima marcasse, corresse atrás do marcador, participasse do jogo. Algo que eu venho pedindo há muito tempo. Não dá para fechar os olhos para as péssimas atuações do Lucas Lima antes do jogo contra o Bahia. Ele se escondia do jogo, ele não queria ser protagonista dos jogos do Santos. Ele é o responsável, o Santos depende muito dele na armação das jogadas e ele simplesmente se escondia delas. Só tocava a bola para trás. No jogo contra o Cruzeiro foram 8 passes, 4 para trás, metade deles para o zagueiro ou para o volante. O Lucas Lima mesmo disse que quando chegou, ele declarou: olha, eu sei que a cada dia vou ter que provar mais para o torcedor do Santos, fecha aspas. E é nisso que eu me pego. Não adianta renovar o contrato e não entregar tecnicamente o que você ameaçou entregar enquanto tinha um vínculo por produtividade. E a gente cobra do Lucas Lima porque, além de um salário altíssimo que ele ganha hoje, 2 anos de contrato, um vínculo extenso, o Lucas Lima tem a capacidade de dar qualidade ao meio de campo do Santos. Contra o Bahia, ele foi nota 7,5, 8, foi muito bem o Lucas Lima. A gente espera agora é que o Lucas Lima mantenha esta regularidade, este tipo de participação e intensidade no jogo, e que o Odair não precise mais usar de palavrões para forçar o atleta a se ligar no jogo e cumprir uma função tática também que o futebol exige. Correto? Essa é a minha opinião. Comenta aqui embaixo. Ângelo. Meus amigos, até o jogo contra o Bahia ninguém queria ver o Ângelo, pelo menos 80% dos torcedores não queriam ver o Ângelo como titular, como ele não vinha sendo. Eu sempre disse aqui que o potencial do Ângelo é algo impressionante, mas que infelizmente no Santos ele não conseguiria isso. Só quando ele saísse do Santos. E aí o torcedor do Santos daria mais valor a ele. Eu sempre disse, é um bom menino, tem amor pelo clube, mas não basta apenas isso. Está desde os 15 anos no profissional do Santos, pulou etapas na base, etapas que refletem hoje no rendimento dele. A pontaria, o drible, a disposição tática, tudo isso o Ângelo está aprendendo agora. Ele está trocando a roda do caminhão com ele em movimento, tá? O Ângelo confessou que está ficando depois dos treinos treinando finalizações, que está sendo orientado pelos técnicos, pelo técnico Odair Hellmann, sobre posicionamento, drible, utilização de recursos, mudança de direção. E óbvio que contra o Bahia, o Ângelo elevou o nível dele, porque também tinha do lado o David Washington. Sadiamente aumenta a concorrência. Ele olha e fala: pô, o moleque tem 17 anos, chegou agora, segundo jogo como titular, meteu gol na Vila e eu ainda nada. E o Ângelo foi bem. Foi muito bem, taticamente. Não que ele foi secretário do Lucas Pires ou do Gabriel Inocêncio que vinha para marcar só, não. Ele foi para o jogo também. Ele participou do jogo, ele meteu gol. Tirou a uruca, isso é bacana. Mas a gente continua cobrando o Ângelo que esse potencial dele apareça de verdade como menino da Vila. Eu sei, você sabe do amor que ele tem pelo Santos.
Eu sei, você sabe que o Rueda já tinha vendido ele para o rival Flamengo, mas o moleque quis ficar. Mas eu sei, você também sabe que o Ângelo não tinha futebol para ser titular da equipe do Santos. E vai ter que provar muito mais para conseguir essa vaga definitivamente. Ele recebeu a oportunidade contra o Bahia, entendeu que o nível estava um pouquinho mais alto, o sarrafo lá em cima, e correspondeu. O que a gente espera é que o Ângelo tenha intensidade, regularidade e sempre esta disposição de agora em diante. A gente cobra do Ângelo porque a gente sabe que ele tem potencial. E a gente quer ver esse potencial dele aflorar dentro do Santos, não fora. A gente cobra porque ele tem potencial. Mas não é porque ele tem potencial e está jogando mal que a gente vai ficar passando paninho aqui não. Eu não sou desses. Aplaudi o Ângelo, dei nota alta para o Ângelo, nota 8, porque ele foi sensacional no jogo contra o Bahia. Garra, disposição, enfim, técnica. Teve um conjunto de coisas. Os elementos levaram o Ângelo a uma boa atuação. Eu quero ver o Ângelo atuando sempre bem. Sempre bem. Por isso que eu cobro o Ângelo, né? Que ele precisa elevar o nível técnico dele. Ele precisa ter mais recursos. Ele precisa avisar o Odair que ele rende mais pelo lado esquerdo. Ele não pode se empreender a uma posição. Ele não pode ter apenas um drible, um recurso. Ele tem que ter improviso. Ele tem que ter imprevisibilidade para poder surpreender o adversário. Ontem ele teve isso. Teve o conjunto de tudo isso. Não foi o ápice do Ângelo, não. Não é porque ele balançou a rede que você fala, putz, até que enfim, tirou a Uruca. Pô, ganhou confiança. Mas não significa que no próximo jogo ele vai jogar bem, ele vai atuar bem. Você entende? É esse tipo de cobrança que a gente tem com o Ângelo. A gente sabe que ele tem potencial. Eu não cobro o Camacho. Eu não cobro o Balieiro. Porque eles não têm potencial nenhum. Eles não têm a mínima condição de vestir a camisa do Santos. Inclusive, eu cobro sim o Camacho e o Balieiro de estarem fora do elenco do Santos. Porque eles estando ali, tem técnico como o Odair Hellmann, que aproveita esse tipo de jogador com qualidade técnica baixa, que compromete qualquer tipo de esquema. Compromete qualquer tipo de trabalho realizado na semana. Com todo respeito ao ser humano Camacho e ao ser humano Vinícius Balieiro. Aqui eu não conheço pessoalmente, mas sei que tenho referência que são pessoas maravilhosas. Mas falando desportivamente, analisando o futebol, eles não têm a mínima condição de vestir a camisa do Santos, nem para ficar no banco de reservas. Não existe isso. Eu não passo pano assim, porque eu sei que esses caras do banco, uma hora o técnico vai usar. Imagine você, um Alisson recebe um terceiro amarelo, que não é difícil, um Dodi se machuca e um Fernandes é expulso. A gente tem que ir com a dupla de volantes, Balieiro e Camacho. Nós vamos parar onde com isso? Vocês entendem? Desse tipo de jogador é que eu cobro a saída deles do elenco. O não aproveitamento do Ângelo eu cobro porque eu sei que ele tem potencial. Eu cobro rendimento do Ângelo porque eu sei que ele pode nos oferecer isso. O mesmo acontece com o Lucas Lima. Deu para entender a relação que eu fiz aqui? Eu espero que você tenha entendido. E não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, que tem todo dia conteúdo do Santos aqui pra gente abrir debate, tá certo? Aquele abraço e até a próxima, valeu!